Na década de 1930, a maioria dos norte-americanos não estava preocupada com os acontecimentos no resto do mundo. O fato dos fascistas estarem em ascensão na Europa e Ásia não era motivo para guerrear. Protegidos por 2 oceanos, os Estados Unidos se sentiam seguros. As forças armadas dos Estados Unidos não estavam preparadas para a guerra. O exército era pequeno e os navios da marinha estavam velhos. Aqueles que viam o futuro do poder aéreo militar como Billy Mitchell eram considerados radicais. Alguns membros do Congresso temiam que a construção de um grande bombardeiro em tempos de paz provocasse os fascistas a declararem guerra. O único motivo que fez o exército convencer o Congresso a liberar dinheiro para construir um bombardeiro foi um plano de defesa da costa. A ideia é que uma longa autonomia permitiria que aviões protegessem o litoral dos Estados Unidos em conjunto com a Marinha. E foi assim que o Congresso comprou a ideia. O protótipo do B-17 foi projetado e construído em apenas 11 meses. 11 meses, desde os desenhos ao avião pronto. E era uma aeronave repleta de inovações. Os pilotos sentavam em uma cabine de comando aquecida. Havia 5 posições de armas, incluindo uma montada no meio da fuselagem e 2 nas laterais, um pouco atrás das asas, todas enclausuradas com um material revolucionário, o acrílico. A estrutura do avião era reforçada de uma maneira nunca tentada antes. O B-17 era uma criação do Ed Wells que carregava um legado. O Ed Wells fez o que William Boeing, o fundador da Boeing, queria que a empresa sempre fizesse, que era fabricar a máquina mais moderna possível com os materiais disponíveis. Quando o B-17 de Wells saiu da fábrica, era um avião com uma nova ordem de magnitude. Um repórter de Seattle o chamou de Flying Fortress, ou Fortaleza Voadora, e o nome pegou. Em outubro de 1935, Wells viajou a Dayton, em Ohio, onde o exército testaria os aviões da licitação, um contra o outro. Wells escreveu para seu pai: "Essa ideia me deixa apavorado, mas eu farei o meu melhor para justificar a confiança que a companhia depositou em mim." O futuro da empresa dependia do resultado dos testes, mas Eckwerdt e Wells estavam confiantes de que só o avião deles havia atendido e superado todas as especificações que o exército havia estipulado. Os protótipos da Douglas e da Martin eram aviões com 2 motores. Eles foram quase inteiramente baseados nas aeronaves comerciais da época. Mas o B-17, com 4 motores, era maior e mais veloz. Podia voar mais alto, mais longe e carregar 5 vezes mais bombas. A Força Aérea do Exército gostou do desempenho do avião. Eles gostaram dos recursos do modelo. No penúltimo dia, antes da competição ser encerrada, a Força Aérea do Exército queria voar com o avião mais uma vez. Era só uma formalidade. O B-17 claramente seria o vencedor da competição. O avião decolou com facilidade, ganhou altitude, mas de repente tudo deu errado. O B-17 aparentemente estolou em pleno ar e depois caiu no chão. O avião caiu e explodiu. E o Ed Wells disse que foi como ver um filho morrer. 2 pilotos morreram no incêndio. Eles apostaram tudo no B-17. E eles fabricaram um avião magnífico. Todo o dinheiro que a Boeing havia investido, $500 milhão, que em 1935 era muito dinheiro, literalmente foi pelos ares. A Douglas ganhou a competição. Eles receberam a encomenda de mais de 100 bombardeiros de 2 motores. Mas a investigação do acidente do B-17 revelou que não havia problemas mecânicos no avião. A causa foi um erro trágico. O protótipo tinha um dispositivo para travar os profundores da cauda quando o avião estava estacionado, como o freio de mão de um automóvel. O piloto de teste do exército decolou sem soltar a trava. A Boeing perdeu. Mas Ed Wells havia projetado um avião tão superior aos concorrentes que os organizadores da competição queriam quebrar as regras. A Força Aérea do Exército estava tão determinada a comprar esse avião
que eles procuraram os seus superiores no exército e imploraram que o governo comprasse um esquadrão de bombardeiros B-17. Essa encomenda manteve a Boeing viva. A Força Aérea do Exército encomendou 13 bombardeiros B-17, mas a Boeing mal pagava as contas. A dura realidade é que, por quase uma década, nenhum de seus aviões deu lucro. Mesmo com projetos usando a última palavra em tecnologia, em 1939 a companhia tinha de pedir dinheiro emprestado toda semana para pagar os funcionários. Foi só isso que faltou para o fim prematuro de uma companhia que não só foi a fabricante do B-17, mas na Segunda Guerra também fabricaria o maior e melhor bombardeiro de todos, o B-29. Foi a Segunda Guerra Mundial que mudou tudo. Nos 5 anos seguintes, o mundo estaria em guerra. Só os Estados Unidos fabricariam mais de 100.000 aeronaves. O B-17 de Ed Wells e Claire Agvad iria literalmente mudar o curso da história. Versão brasileira, Vox Mundi.